E quando a gente fala que trabalhar na assistência social e no serviço social, tem alguém que está com o fone, com o áudio ligado aí. E ela entenda que a gente também tem os nossos perrengues, as nossas lutas e os nossos estudos para poder falar com elas, direcionar, certo? Então, Vânia, nesse grupo aqui tem gente de todo o Brasil, viu? Não é só de Capim Grosso, não é só da Bahia. É um grupo aí que trabalha em prol de fazer um serviço de convivência de qualidade, né? Para que as nossas crianças e adolescentes possam ter o melhor da gente. Fique à vontade, Andréa. Boa noite, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. É tudo verdade que a Joselita está falando, concordo plenamente. Nós estamos aí com este grupo há mais de 2 anos e nós sempre temos pessoas novas chegando, agregando, né? Isso é importante. Temos também aqueles que se mantêm por mais tempo, né? E todos são muito bem-vindos, né? Não é um grupo de que apenas um é detentor de saber e vai transmitir para vocês todas as informações que vocês necessitam. Não é esse o objetivo do grupo. É um colega, né, que se propõe a conduzir o grupo, a ficar responsável a fazer a leitura do texto, né? Alguns programam um slide para ficar registrado, né? Outros não utilizam de slide, tudo bem, mas também é um momento de trocas, né? É um momento de trocas porque nós estamos falando com pessoas do Brasil todo, né? Então, isso que é importante, né? Alguns têm mais conhecimentos na parte teórica, alguns têm mais conhecimento na parte prática, e isso é que faz esse grupo tão rico, né? Porque aqui nós podemos trocar essas informações, né? E aprendermos com as nossas colegas, passarmos o nosso conhecimento, né? E quem sabe, né, às vezes a gente tem uma dificuldade, outra colega passou pela mesma situação, ela dá um exemplo, aí a gente consegue ali fazer uma adaptação e colocar ali na nossa realidade, né? Então, assim, é um grupo que não é pago, mas tem um valor, assim, imenso, né? Então, é importante aproveitar, é importante vocês utilizarem esse momento que a Josenita hoje ficou responsável de passar, transmitir. Aproveitem quando ela der a oportunidade para vocês fazerem as suas perguntas. Nenhuma pergunta é boba, todas as perguntas são válidas, né? E que a gente tenha aí uma noite de bastante estudo, né, e de bastante aprendizagem. Josenita, fica à vontade para você se apresentar, né? Podemos ter colegas novos hoje que ainda não te conhecem, né? E assim que você precise que eu faça a projeção, eu estou aqui à sua disposição. Ok. Vamos lá. Pessoal, boa noite a todos. Eu sou Josenita, sou assistente social de formação. Estou coordenadora do CRAS aqui do meu município de Capim Grosso desde 2018. Coordeno também serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Como a gente já vem conversando anteriormente nos nossos grupos, dentro da tipificação, dentro da NODE-SUAS, não existe um coordenador exclusivo documentado para o serviço de convivência, mas os municípios têm autonomia, né, para que se acharem necessário, que assim o façam. Nós não temos problemas nenhum em trabalhar, e eu acredito que as colegas também não têm, em trabalhar com outros coordenadores, né, que é sendo um trabalho, agregando mais aí ao nosso trabalho e trazendo novas possibilidades. Sou especialista em gestão pública municipal, especialista em gestão e elaboração de projetos, e a gente traz hoje a temática que foi discutida no grupo e que foi lançada também, que é falar um pouquinho com vocês. Pode. Deixa só um pouco mais baixo, meu filho. Pode colocar, Andréa, o nosso slide. Então, a gente trouxe um slide só para nos nortear, né? Inclusive, essa minha cara de cansada que vocês estão vendo, eu estou a prosseguir nesse instante,
Eu passei o dia hoje com um grupo de orientadores sociais que estão chegando para o serviço de convivência de um município vizinho. E o município me pediu, a nova secretária e a coordenadora, me pediu ajuda, né? Ô, Jó, tem como você nos ajudar, colaborar com a gente, porque os meninos são novatos, a equipe toda nova. E aí hoje eu passei o dia nessa orientação. Mas mesmo nessa orientação, ainda continuei trabalhando no CRAS o dia todo. Então, era duas coisas ao mesmo tempo. Então, por isso essa carinha de cansada, viu, gente? Então, vamos lá. No nosso livro, que eu acho maravilhoso, que é nosso livro de cabeceira, que eu digo assim, que é o Perguntas e Respostas, na página 15 e 16, estamos com o tema Escolha e Utilização das Técnicas e Estratégias Pedagógicas, né? Que é os planejamentos das atividades do serviço de convivência. E é isso, a gente já vem discutindo da importância do papel do pedagogo dentro dos serviços de convivência. E aí, nessa nossa discussão, a gente sempre vem falando que a gente precisa entender que o papel do pedagogo é um papel técnico, né? Independente da formação, ele é um técnico de referência dentro do CRAS. E aí a gente sempre também tem essa discussão de dizer que o trabalho dentro do serviço de convivência não é um trabalho exclusivamente pedagógico. Porém, existe a necessidade de nós nos entendermos pedagogicamente, porque nós precisamos trabalhar, precisamos levar as possibilidades para os nossos grupos, para os nossos orientadores sociais, para os nossos usuários. E aí vem nessa premissa, vem quais são as formas, quais são os meios e qual é a metodologia de trabalho da gente. Pode passar, André. E aí, a gente traz aí uma fala muito importante no caderno, que diz que a atenção e cuidado nas escolhas das diversas estratégias pedagógicas para a realização de uma oficina ou percurso pedagógico. A gente sabe que nós temos aí os 3 eixos, né? Eu comigo mesmo, eu com o outro e eu com a comunidade. E aí, o percurso pedagógico, ele traz para a gente uma discussão muito importante, que é a atenção aos objetivos e os resultados que a gente quer alcançar, né? No meio desse trabalho, que é um trabalho contínuo, que é continuado. E a gente precisa aí pensar em 3 situações. Eu não sei como trabalham os CRAs dos estados de vocês, mas nós temos aqui no nosso estado, na Bahia, a perspectiva de 3 planejamentos. O planejamento macro, que é o anual, temos o micro, que é o mensal, e temos o nosso planejamento diário, que é feito pelas nossas orientadoras sociais, a partir da dissociação do mensal do anual. Por que isso? Por que eu estou trazendo isso? Porque planejar, gente, não é por acaso. Não é por acaso que a gente tem que realizar o planejamento. Não é por acaso que a gente tem que se preocupar em fazer um planejamento de qualidade. É porque nós queremos resultado. É porque nós temos objetivos a serem alcançados. E no final de tudo isso, nós precisamos aí avaliar, né? E aí a gente traz aí, se alguém quiser falar, por favor, levante a mão, mas não me deixa falar só. Então, a gente traz aí, nesse planejamento, preferencialmente, que o nosso orientador social, ele não abandone o hábito de fazer o planejamento semanal. Por que isso? Porque muitos lugares estão muito atrelados e muito, eu vou dizer que, eu não sei se aí no estado de vocês como é que fala, mas aqui na Bahia a gente fala que está muito apegado ao planejamento anual ou mensal. E não destrincha, não desmiunça, não vê as necessidades miúdas do planejamento semanal. E a gente precisa disso. Porque quando eu falo
E aí, vamos dizer que nós estamos entrando no mês de março, né? Mês de março, a maioria dos municípios, a maioria dos estados, tem aí como premissa trabalhar o calendário colorido, e aí nesse mês é o mês da mulher, né? O mês de março é o mês da mulher. E aí a gente pensa numa ação grande. E o serviço de convivência? Como é que fica? Se eu vou trabalhar só aquela ação daquele dia. E as nossas atividades com os nossos meninos, como é que fica? Porque quando a gente vai falar da mulher, eu já estou falando de eu com o outro. É o nosso eixo. E esse eu com o outro, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai desmiuçar? Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Na nossa metodologia, de trabalhar, de fortalecer, na verdade, esse planejamento semanal, né? Que termina sendo o planejamento diário. Quem é da pedagogia sabe do que eu estou falando. Quem é da educação, quem trabalha diretamente com a educação, sabe do que eu estou falando. E dentro do serviço social, dentro do serviço de convivência, não pode ser diferente. A gente precisa ter esse planejamento em dias. A gente precisa saber o que a gente vai fazer antes de sair de casa com os nossos meninos, com as nossas meninas, com o nosso grupo de idosos, com nossos grupos de mulheres. Por quê? Como é que eu planejo? De que forma é que eu estou planejando? Esse meu planejamento está indo para onde, para quem e por quê? Então, a escolha das técnicas e das estratégias pedagógicas, gente, precisa estar em consonância com a proposta político-pedagógica das nossas unidades, né? E aí a gente precisa pensar a faixa etária da criança e do adolescente, do idoso, e ainda pensar com o momento como esse momento do grupo vai se diferenciar. Porque tem muita gente que faz um planejamento e quer atingir todas as faixas etárias. Vai dar certo? Vai dar certo, gente? Alguém aí tem uma experiência que tenha feito um único planejamento para todas as faixas etárias e que tenha dado certo? Porque eu não acredito que dê. Porque a gente termina tendo que adequar. A gente precisa fazer as adequações por faixa etária, né? Por grupo, por demanda. E aí a gente precisa pensar nesse planejamento, né? A gente precisa pensar as nossas estratégias e aí aonde eu volto lá e nos avaliar, né? Fazer a nossa autoavaliação, fazer a avaliação daquilo que foi feito, onde foi que não deu certo, por que que não deu certo. E aí a gente precisa mudar, porque a nossa vida é mudança constante. Se não deu certo, não tem problema nenhum, né? Porque a colega coloca aqui que as especificidades são diferentes, muito diferentes. Muito diferente. Quando a gente senta para planejar, o que dá certo em uma comunidade, nem sempre vai dar certo na outra. O que dá certo para um grupo, nem sempre vai dar certo no outro. E quem é que sabe? Quem é melhor que o nosso orientador social para saber qual é a realidade daquele grupo? Quem está lá com ele no dia a dia? Quem é que está presente na comunidade? Quem conhece a comunidade? Né? E aí, a gente precisa que esse nosso orientador social tenha esse vínculo fortalecido. E quando a gente fala de fortalecimento de vínculo, não é só dos usuários, é do nosso orientador para com os usuários, para com a comunidade. Porque se não houver esse fortalecimento de vínculo de usuário para a comunidade e para os usuários em geral, nós não vamos conseguir fazer muita coisa, não. Ou eu estou enganada, ou eu estou achando, eu estou inventando. Outra coisa é a mesmice. Muita gente diz assim, meu grupo está desmotivado, eu levo as coisas e nada dá certo. Será que eu já parei para avaliar o que eu estou levando?
o que eu estou fazendo, se eu não deixei cair na mesmice, porque eles percebem quando você começa a deixar a desejar. Eles percebem. E aí a desmotivação, será que não está vindo de mim? Pode passar, André. Aí eu trago aqui, que está lá no nosso caderninho, alguns exemplos. Exemplos a serem observados para a seleção de técnicas vivenciadas e outras estratégias pedagógicas. Isso aqui é... isso aí tá bom? Não. Isso aqui é um exemplo. Né? Isso aqui é um exemplo que a gente tem dentro do nosso livro. Mas existe, aí agora eu vou querer ouvir de vocês outros exemplos que a gente possa estar trazendo aqui, certo? O primeiro aí é o revezamento das técnicas. Se o desenho é o meio de expressão utilizado em uma atividade planejada, a outra deve privilegiar outro recurso, como música, atividade corporal, artesanato, e etc, e etc. Agora imagina aí, todo encontro que eu tenho com os meus usuários, eu sempre faço desenho, ou eu sempre faço música, eu sempre faço a mesma coisa. Vai dar certo? Vai chegar um momento que a gente não vai ter mais. Uma outra coisa, que eu, Josemita, eu vou usar uma palavra bem, acho que grosseira. Eu abomino chegar num serviço de convivência e tá lá aquele muralzinho de datas comemorativas, cheia de desenho, pintadinho pelos meninos, a coisa mais linda do mundo. É sério isso, gente? É sério isso que a gente está trabalhando ainda na perspectiva de dar um desenho para o nosso menino pintar por conta de uma data comemorativa? A gente, então, não está entendendo o que é o serviço de convivência. A gente precisa aí rever a nossa metodologia. É sério que a gente ainda está na comemoração, comemorando Páscoa, comemorando o Dia do Índio, comemorando Dia dos Pais, Dia das Mães. É sério que a gente ainda está fazendo isso? Porque se a gente tiver, gente, me perdoe, mas a gente não está fazendo o que é serviço de convivência, não. A gente está indo aí no viés pedagógico da educação. E o nosso viés pedagógico não é esse. Eu vejo o André jogar material aí riquíssimo. No nosso drive tem coisas maravilhosas. E ainda vejo gente perguntando por uma determinada... Gente, eu fico assim, eu nem respondo. Eu acho que vocês veem que eu pouco falo. Porque isso me indigna. Nossas colegas pedagogas, elas têm aí um arcabouço maravilhoso para trabalhar. E a gente ainda está na pinturinha. Pelo amor de Deus. Vamos esquecer isso, porque a gente não está no jardim de infância, né? A gente está no serviço de convivência. E o serviço de convivência é atividade de relacionamento, relacional. É a gente saber os sentimentos, é a gente trabalhar as emoções. Isso é parte da pedagogia. Isso aí é só com o psicólogo. Não, não é só com o psicólogo, não. A gente não sabe trabalhar emoções com a nossa equipe, com o nosso grupo. A gente precisa fortalecer o nosso entendimento do serviço de convivência, né? As técnicas a serem usadas, as técnicas e estratégias pedagógicas constituem um meio para o alcance do objetivo proposto e não um fim em si mesmo. Quando eu coloco lá um menino para desenhar, para fazer uma pinturinha de seja lá do que for, qual é o objetivo? É só dar ocupação ao menino? É só deixar ele quietinho lá no cantinho dele? Porque eu prefiro que ele fique lá quietinho pintando do que ele questionando? Volta para mim, André, por favor, a esse slide. Frequência na utilização de filmes.
evitar colocar muitos filmes para trabalhar um tema. O ideal seria trabalhar um filme por tema. A gente, às vezes, a gente se pega em tudo, colocando um, um curtazinho, uma animação. É errado isso? Não, não é. Mas sempre o mesmo? E, afinal de contas, eu passei aquele curta, aquele filme, com que propósito? Porque eu primeiro tenho que assistir. Primeiro passo. Eu não posso levar um vídeo, um filme, um curta, uma animação para minha turma sem conhecer o conteúdo daquele filme. Para que depois, naquele filme, eu prepare a minha atividade para levar para eles aquilo que eu quero como objetivo. Eu vejo muitas as pessoas usando divertidamente para trabalhar as emoções. Mas eu já parei para pensar que ali tem emoções que talvez eu não esteja preparada para ouvir do meu usuário, que eu não esteja preparada para conversar e dialogar com a minha turma, porque ali tem a raiva, ali tem a inveja, não é só a alegria e a tristeza. É muito fácil falar de alegria e de tristeza. E os demais? Como é que está sendo trabalhado? Coerência com a proposta político-pedagógica, não selecionar dinâmica ou atividade que coloque a criança e adolescente em situação de constrangimento, de ridicularização ou outra que contradigam a proposta política pedagógica. Aí eu quero ouvir de vocês. Como a gente está fazendo isso aqui lá na nossa comunidade? Quero ouvir de vocês, meninas. Ninguém? Andréa? Volte para mim um slide. Volte um para mim, por favor, André. Pronto. Não, acho que é no seguinte mesmo. O outro. Isso. Se eu fiz essas 3 coisas aí durante o ano, que são 3 técnicas de trabalho, eu não estou condenando, não. O que eu estou dizendo é que a gente precisa se atentar a essas formas que a gente está fazendo. Por exemplo, eu adoro trabalhar pintura com minha turma. Então, aproveita essa turma que gosta de pintura e não pega aquela atividade que eu fui lá na internet, imprimi, levei para ele pintar. Usa ele, aproveita a criatividade dele, faz um belo de um mural com um tema específico. Usa a criatividade desse menino para você descobrir artistas que a gente tem, que nós temos dentro dos nossos serviços de convivência. Nós temos artistas aí na área da pintura, nós temos na área da música, das paródias, das músicas mesmo, nós temos artistas na área de dramaturgia, a gente talvez tenha explorado isso muito pouco. A gente tem aí meninos e meninas na poesia, no poema, que a gente deixa, às vezes, de lado, de pegar essa parte pedagógica e trazer para isso. A gente precisa dar a eles possibilidades que possam, vamos dizer assim, tirar de dentro deles aquilo que eles têm de melhor, que talvez a gente nem conheça. Eu estava essa semana aqui fazendo uma limpeza nas minhas coisas, e aí, Vânia, vou mandar para você, eu achei um livrinho que você fez em cordel, você lembra? Há muitos anos atrás. Isso é sinal de que eu sou coordenadora há muito tempo, viu, gente? Da época do PET. E aí eu achei aqui, eu digo, olha, vou levar para a Vânia para ela mostrar aos meninos de agora o que foi que já foi construído. Um cordel belíssimo sobre a história do povoado que ela trabalha.
Não foi isso, Vânia? Eu acho que ela nem lembrava mais. Eu acho que ela nem lembrava mais que existia. E a gente tem aí, dentro dessas técnicas, muitas possibilidades, gente, de descobrir grandes artistas, escritores. Eu vi recentemente, eu não lembro qual foi o município, de qual foi o estado, que postou a Noite das Estrelas. Eu achei maravilhoso. Eu não sei se foi aqui do grupo. E a Noite das Estrelas era eles dando autógrafos nos livros que eles mesmos escreveram. E eu digo, olha, acho que eu já vou copiar. Porque aquilo que é bom, a gente copia. Né? Não é plágio não, viu, gente? Não é plágio não. Nessas horas a gente fala assim, não, ó, gente, eu digo, gente, aquilo que é bom a gente precisa tentar. E aí eu fiquei encantada. Fizeram uma noite maravilhosa, decoraram um espaço. Primeiro, a orientadora social fez um livro maravilhoso com os meninos, só que cada um com seu jeito de escrever. Cada um com seu jeito de fazer. E aí, gente, na noite de autógrafo, vocês... Gente, eu vou tentar achar esse vídeo e mandar no grupo. Menina, parecia uma festa de gala. As mães todas produzidas, os meninos todos maravilhosos lá, ó, dando autógrafo. A secretária mandou imprimir vários livrinhos, não sei se... Acredito que tenha sido nas gráficas do município. E para isso, aquilo foi uma festa. Vocês acham que essas crianças e essas mães se sentiram como nesse evento? Porque eu iria me sentir maravilhada. Né? Eu iria, como mãe, me sentir maravilhada. Imagine como coordenadora do CRAS, meu Deus do céu. Imagine como coordenadora do serviço de convivência. Eu acho que a coordenadora daquele serviço, ela deve ter ficado naquela noite, acho que ela se sentiu mais estrela do que qualquer pessoa. Porque ela estava vendo ali o nascimento de outras estrelas. De meninos e meninas com possibilidades de fazer algo diferente na vida deles. Né? E aí a gente sabe que isso funciona. A gente sabe que isso funciona. As técnicas e estratégias pedagógicas constituem, como a gente falou anteriormente, um meio para o alcance do objetivo. Recomenda-se um necessário o cuidado e a atenção dos educadores com a realização do trabalho, que não deve ser, de maneira alguma, uma simples aplicação de técnica e de vivência. Por que não pode ser? Porque a gente precisa entender que o objetivo daquilo ali não é só a técnica, vai ser a prática do menino, vai ser a vida dele, vai ser o que ele aprendeu, o que ele sabe fazer. E a valorização do que ele faz precisa ser fortalecida, gente. Precisa ser forte no território, precisa ser forte no lugar onde ele está, para que ele se reconheça, para que ele se entenda como usuário daquele serviço, para que ele não tenha vergonha de fazer parte daquilo ali que está sendo construído. O mais importante, com a utilização das estratégias pedagógicas, é a reflexão individual e coletiva, que eles possam sustentar e que impactem diretamente em aquisição das competências almejadas e definidas no perfil de saída. Esses meninos precisam se sentir pertencentes àquilo que eles constroem e àquilo que a gente leva para que eles construam. Eles precisam saber da importância que é, para que a gente possa dar a eles novas possibilidades. E não só o que o mundo diz a eles lá fora, que é bom, mas que a gente possa mostrar a eles que existe um mundo de possibilidades para que eles possam estar buscando, né, nas nossas práticas, no nosso dia a dia, outros meios. Deixa eu parar um pouquinho e deixar a Andréa falar um pouquinho, porque eu falo demais. Vamos lá? Quer falar não, Andréa? Seu microfone está desligado. É que eu estou com meu microfone desligado. E aí, como eu estou projetando,
fazer um malabarismo aqui. Não, concordo com tudo que você disse. É isso mesmo. É muito importante essa questão que você salientou, né, das técnicas e estratégias, a gente entender assim que ela é o que fala aqui mesmo, né? Elas são um meio, né? Não é a finalidade. Né? Então, tem um porquê nós estarmos escolhendo a determinada atividade, né? E sensacional isso que você trouxe. Concordo plenamente da questão quando você fala de a gente dar coisa pronta para o nosso usuário, né? Eu imprimo lá 30 folhas, né, de papel sulfite para a criança pintar uma flor para levar para a mãe, né? Porque está se comemorando o Dia das Mães, né? Nós estamos falando de um grupo de usuários, né, em situação de vulnerabilidade, muitos em situação de acolhimento, muitos que são cuidados por avós, né, não possuem a sua mãe, né, muitas adolescentes com conflitos com mães, né, e aí a gente gera toda uma situação, né, desnecessária, né, não levando em consideração a criatividade do seu usuário, né, e ainda tem alguém que pode dizer ainda as cores, né, além de dar a cor pronta, ainda, né, determina qual cor a criança deve pintar a flor, né. Então, tomar cuidado com isso, né, essa coisa de, né, de pensar algo só para que ele passe tempo neste momento do serviço de convivência, né, é fazê-lo refletir através daquelas atividades, daqueles vídeos, daquelas propostas, né? E esta reflexão desse usuário é que faz a diferença, né? Concordo plenamente com você. E aí está o grande desafio, de nós termos este grupo de estudos. Porque, infelizmente, né, aproveitando, né, hoje é o dia da gente dar uma puxadinha na orelha, vou pegar aqui a carona com a nossa colega, né? Gente, o livro está ali, né? Se eu for perguntar, tenho certeza que não foi lido por todos, né? Não foi refletido por todos, né? Então, se eu não tenho o hábito de leitura, de procura de conhecimento, de debate, de reflexão, infelizmente eu vou ter que usar o papel impresso para a criança pintar a flor, porque é mais fácil, né? A gente está criando usuários que não questionam, usuários que aceitam tudo, né? A gente não se incomoda com aquele usuário que fica perguntando, mas por quê? Mas por que eu tenho que fazer? Por que tem essa obrigação? Por que existe esse combinado? A gente fala existe porque existe, né? E isso que é a riqueza, né? Formarmos pessoas que questionam, que saibam questionar. Então, a gente primeiro precisa estar preparado, né? Nós precisamos saber pensar, nos posicionar, né? Não vamos ter todas as respostas, impossível, né? Mas nós podemos buscar, né? Então, concordo muito com o que você falou, né? A gente vê ali no grupo realmente, né? Dia das Mães, né? Vamos ver lá a lembrancinha, se preocupa muito, né? Mas não, o que a gente pode falar sobre isso, né? Conversar com esta criança, né? Mas será que vale a pena falarmos sobre o Dia das Mães com mães ausentes, né? Uhum. Mães que não fazem parte do cotidiano do meu usuário, né? Ainda leva a criança para ensaiar musiquinha, fazer apresentação, né? A criança vai apresentar para quem, se ele não tem a mãe, né? Se a mãe trabalha, a mãe não vai poder ir lá, né? Então, assim, às vezes a mãe não é participativa. Então, gente, vamos superar isso, né?
Vamos superar isso, né? Vamos trabalhar sobre o Dia da Mulher. Gente, vamos falar sobre feminicídio. E nós podemos falar sobre feminicídio desde a criança até o idoso. Porque a hora que a gente traz o assunto, a gente explica o que é feminicídio, a gente traz vídeo, a gente, né, traz material, a criancinha vai levantar a mãozinha e vai falar assim, o papai bate na mãe. E ele ainda fala que se eu contar para alguém, ele também vai bater em mim, né? Então, gente, né, tem mulher morrendo todo dia aí porque é mulher, né? Vamos falar das mulheres que ocupam cargos, né, que outrora não eram para as mulheres, né? Mulheres que trabalham na construção civil, mulheres que conduzem, né, mulheres caminhoneiras, mulheres na política, né? Não aquela mulher que faz, né, a comida em casa, né, a Amélia, a Maria, né, que vai repetindo ali ciclos de vida. Mulheres que passaram por situações difíceis e que se superaram, né? Vamos falar lá, Maria da Penha, por que Lei Maria da Penha, né? Contar o que esta mulher sofreu, né? Comentar por que muitas mulheres apanham e as pessoas falam, nossa, mas ela apanha e continua com o marido. Isso as crianças vão falar para vocês, né? Né? A mãe lá falou, a outra lá, a vizinha, ela vive apanhando do marido, ela gosta de apanhar. Mas essa mulher não tem uma situação financeira estável, essa mulher não trabalha, essa mulher não estudou, essa mulher, infelizmente, não se preparou, ela depende financeiramente, infelizmente, do algoz ali, o seu marido, né? E aí, pelos filhos, ela se sujeita, né? Então, assim, gente, né? E isso é serviço de convivência, né? É nós utilizarmos o Dia da Mulher, é um meio, né? Mas a finalidade não é produzir flor para levar para a mãe. A finalidade não é cantar musiquinha ou apresentação para a mãe, né? Não é isso. A finalidade é as nossas crianças entenderem que precisam respeitar as mulheres, que mesmo tendo exemplos em casa de violência, elas saibam os canais de denúncia, que elas comecem a se empoderar, que elas comecem a dizer não, né? Que elas entendam que elas podem buscar estudar, se aprimorar, crescer, né? Ter o seu sustento próprio para não depender de um homem, né? E que quando ela quiser ter um relacionamento, não vai ser porque precisa financeiramente, né? Que essa mulher, que essas meninas saibam lidar com as emoções, né? Eu faço qualquer coisa porque eu amo, né? Porque eu amo, né? Não tem amor próprio, né? Que ela saiba se valorizar. Então, concordo plenamente aí, e eu acho que já falei demais e retorno para você, amiga. Vamos lá. Pode passar para o próximo. Então, né, quando a Andrea traz isso aí, é para a gente fazer essas nossas reflexões mesmo. Preparação do material com antecedência. Olha o que eu falei logo no início. Não existe a gente ir para o serviço de convivência, ou tanto técnica como orientadora social, fazer um trabalho com os usuários sem preparação, sem preparar o material que eu preciso, sem dialogar comigo mesma se aquilo ali é o suficiente, até porque, muitas vezes, a gente deixa para pedir em cima da hora e as nossas coordenadoras e técnicas de referência, elas não têm uma varinha de condão que você pediu, apareceu não. Então, nós precisamos planejar com antecedência para que as coisas que a gente precise cheguem a tempo nas nossas mãos. É importante a destinação de um tempo na reunião semanal da equipe para a preparação do material que será utilizado na semana seguinte. Esse cuidado e atenção fazem muita diferença na execução do trabalho, pois, além da mensagem de organização, disciplina, responsabilidade e profissionalismo,
os educadores demonstram com a prática que as crianças e adolescentes são importantes e que este é um trabalho sério e preparado nos detalhes. Eu não sei no município de vocês, mas aqui eu deixo as orientadoras sociais com um tempo livre durante a semana para planejar, porque como a gente tem orientadora que mora distante da sede, então a gente não tem como sentar. Mas na semana, elas têm o tempo delas, do planejamento mensal que elas levam, a gente senta mensalmente, planeja. E aí, a partir desse planejamento, elas têm durante a semana, um período, né, da semana, que elas ficam livres para planejar. E eu confio que elas estejam fazendo isso, né? Eu confio que elas planejem, porque elas me pedem, elas me solicitam material. E a gente sempre conversa. Material pedido em cima da hora, infelizmente não chega a tempo, porque nós temos dificuldade, e aí é uma dificuldade que não é nossa, que é dificuldade de gestão, de licitação, de compra de material. Se não há um pedido com antecedência, infelizmente, vai chegar o momento de fazer atividade e esse material não estará nas nossas mãos e automaticamente não estará nas mãos dos orientadores sociais para que eles façam dê essa devolutiva aos usuários, certo? Então, sempre pensar com antecedência e planejar com antecedência. Pode passar, André. Combinados e limites. Gente, isso aqui eu acho que, quando eu li, eu disse, eu nem acredito que eu vou precisar falar sobre isso, mas vamos lá. A construção do contrato de convivência consiste no primeiro passo para a definição dos limites grupais. Isso aqui a gente não precisava nem estar falando, porque eu acho que isso aqui é de suma importância. Toda vez que a gente vai iniciar um novo grupo, toda vez, não é eu levar o meu combinadinho prontinho só, não. É eu também construir com eles. É bonitinho? Olha esse combinadinho que eu botei aí, é lindo, né? Todo bonitinho. E isso eu tirei do grupo da gente, não foi? Foi alguém que postou. Maravilhoso. Não sou contra, não. Viu? Eu sou a favor. Mas e se a gente, para além dessas norminhas que já tem aí, a gente fazer outros combinados? Porque vai ter coisas que não estão nessa plaquinha e que a gente precisa combinar com eles. E a gente combinando com eles, talvez surta muito mais efeito. Porque quando ele fizer, ou eles fizerem, nós vamos ir diretamente lá no nosso muralzinho e vai dizer, gente, ó, e isso aqui que a gente combinou tal dia, fica como? E aí eles vão lembrar que realmente foi um combinado feito por ele e para eles. Né? E para eles, quando eu digo, é para o grupo, porque não é para um único indivíduo, e sim para o grupo todo. Né? E eu acho que nessa construção, a gente precisa ter muita atenção, porque muitas vezes uma das crianças está sinalizando para a gente, naqueles combinados, uma coisa que talvez a gente não perceba, que talvez a gente não se atentou, mas que ele se atentou no grupo, que alguém sempre faz algo que a gente não que ele não quer que seja feito, e que talvez a grande maioria do grupo não quer, mas ninguém tem coragem de falar. Como, por exemplo, né? Eu vou tirar um dos daqui. Vamos dizer que deixar no final da atividade a sala arrumada. Tem sempre aquele que sai antes e deixa tudo lá solto. E aí alguém já percebeu que aquela pessoa é bagunceirinha, mas que ele precisa ser chamado a atenção e que a gente não tem a coragem de chamar. Mas que no combinado, a gente combinou que toda semana um grupo ou alguém vai fazer aquela determinada ação. Então, quando a gente começa a conversar com eles para fazer o combinado, tipo quando a gente está numa reunião entre a gente não faz os combinados, pessoal, vamos combinar o horário? Qual horário que vocês acham melhor sair para o lanche? Vamos até mais tarde para que a gente leve o tempo maior e a gente saia mais cedo. A gente não faz esses combinados nas nossas reuniões? Do mesmo jeito é com os nossos usuários. É a gente combinar com eles, que vai ser para eles, certo? Então, aí diz assim, nessa construção os educadores precisam estar atentos para colocar em questionamento as regras que são sugeridas e impossíveis ou muito difíceis de serem cumpridas.
Porque muitas vezes a gente tem problemas que a gente não consegue resolver sozinha e que nesses combinados talvez a gente consiga. A gente já se atentou para fazer assim? Pode passar. Distribuição do tempo. Isso aqui é muito importante, mas muito importante mesmo. A presença dos educadores junto às crianças e adolescentes precisam ser aproveitada ao máximo. Por quê? Porque, gente, nós vamos ter aí um boom agora na educação. Quem sabe do que eu estou falando? Que é a não permanência de celulares dentro das unidades escolares. Certo? E lá no serviço de convivência, como era que estava sendo? Esses meninos e meninas tinham acesso, e agora que não vai ter na escola, talvez eles queiram ter esse momento lá dentro do serviço. E a gente está preparado para conversar para isso? Por quê? Porque o nosso tempo com eles estava sendo bem, mas eu digo bem mesmo, aproveitado. A gente estava aproveitando esse tempo ao máximo. O planejamento das atividades tem também a função de dimensionar o tempo de realização de cada tarefa, de modo a extrair os melhores resultados possíveis. Nós temos um tempo curto com os nossos grupos. Quem segue os cadernos de orientação sabe que os tempos são de 2 horas, 1 hora, a depender do grupo, né? A depender do grupo formado. E esse tempo que a gente tem com eles, a gente precisa levar temas e atividades que a gente possa aproveitar ao máximo para que ele saia de lá com um gostinho de quero mais. Então, para que ele fique na vontade de o que será que vai ser amanhã? O que será que vai ser de hoje a 8 dias? O que é que vai ser no próximo encontro? Certo? O trabalho de formação de criança e adolescente no serviço de convivência não pode ser meramente uma ocupação. Tem tempo para o público, do tempo para o público atendido. Ao contrário, o tempo precisa ser totalmente aproveitado para que os resultados apareçam e sejam efetivamente uma fonte de crescimento e transformação para todos os envolvidos. O tempo constitui um dos aspectos estruturantes do trabalho com formação de crianças e adolescentes, nesse processo rico e certamente fonte de realização para as equipes profissionais. E aí eu trago de novo a nossa avaliação. Precisamos nos avaliar. Como é que está sendo o meu tempo junto com o meu grupo? Eu estou conseguindo aproveitar ao máximo o que eu estou fazendo? Que tipo de resultado eu vou ter? Porque, gente, diferente da educação, que ela tem um processo pedagógico a ser cumprido, ele tem um letramento para ser cumprido, a criança tem que ser alfabetizada, a criança tem que sair lendo e escrevendo, a criança tem que saber isso. O nosso é diferente. Nós trabalhamos construindo cidadãos para o mundo e cidadãos reflexivos, cidadãos que saibam refletir, saibam sair dali e analisar. E aí, recentemente, eu tive uma turma de serviço social, e aí eu fiz tipo aquela professora que passa a tarefa de casa, né? Eu voltei lá no tradicional e disse, gente, eu vou passar uma tarefa para casa. Isso foi no primeiro semestre do ano passado. Foi, primeiro semestre, no mês de maio. Foi maio, que a gente ia ter as festas juninas. E aí eu conversando com eles, falando sobre serviço de convivência, falando tal, e aí eles não entendiam bem, porque na faculdade não se fala sobre isso, né? E aí a gente conversando, e eu disse a eles, eu tenho um dever de casa para vocês. Nas festas que vai ter agora, eu quero que vocês comecem a olhar dentro das festas aquilo que vocês acham que é trabalho do assistente social, que é trabalho da assistência social, que é trabalho do psicólogo do serviço dentro da assistência social. E aí, gente, passou o semestre, quando retornou às aulas, os alunos me detonaram.
me detonaram, mas me detonaram, sabe como? Dizendo, professora, a senhora acabou com a nossa festa. Eu disse, como assim? Eu acabei com a festa, não entendi. Professora, a partir daquela atividade que a senhora fez, eu não consigo ir mais para as festas e não ver situação de risco, de vulnerabilidade. Eu olho para o canto, vejo um menino trabalhando, eu olho para o outro, vejo a menina bebendo, eu olho para o outro, vejo o casal brigando, e aquilo começou a mexer comigo. Então, do mesmo jeito, eu acho que a gente precisa ser com os nossos usuários dentro do serviço. Quando a gente sai, que a gente trabalha dentro da assistência social, que a gente trabalha no serviço de convivência, quando a gente sai para os lugares, a gente vê quem? Os nossos usuários. E quais são as angústias que a gente volta? E aí, a partir dessas angústias, a gente precisa fazer os nossos planejamentos. Se a gente viu o trabalho infantil, a gente precisa trabalhar isso. Se a gente viu exploração sexual, a gente precisa trabalhar isso. Se a gente viu a questão do alcoolismo, das drogas, a gente precisa trabalhar isso. Porque eles estão mostrando para a gente e a gente não consegue enxergar. Pode passar, André. E aí eu trago uma reflexão, que também está lá no nosso livro. A sobra de tempo geralmente aponta um trabalho inconsistente, sem uma proposta política pedagógica maior e, principalmente, sem a disciplina da avaliação e planejamento constante. Eu achei essa frase do livro de uma profundidade que vocês precisam parar e analisar. Se está sobrando tempo, alguma coisa está errada. Porque não é para sobrar, é para faltar tempo. E se o tempo está ocioso, eu não estou fazendo aquilo que eu tenho que fazer. O meu planejamento não está sendo completo. E a gente precisa melhorar. Quando a Andréa disse que eu vim hoje puxar a orelha, eu não puxei não, gente. É justamente para que a gente possa refletir esse início de ano, que a gente está aí. Eu sei que todo mundo já começou o serviço, mas a gente ainda está alguns ainda estão em processo de planejamento. A gente precisa pensar essa construção desse novo, né, desse novo ano que se inicia, desse novo momento que a gente tem aí. Eu acho que 2025 vai trazer aí algumas possibilidades e alguns entraves para a gente, que a gente precisa estar preparado. E é se preparando de que forma? Fazendo as leituras dos nossos materiais, entendendo melhor o que é os nossos serviços, entendendo melhor o que é o serviço de convivência, o Primeira Infância no SUAS, o CRAS, as unidades os grupos que são feitos dentro dos coletivos, as OCIPs que trabalham com o serviço de convivência, porque não é porque não está diretamente dentro do CRAS, dentro da assistência social, que a gente pode fazer de qualquer jeito, não. A gente precisa seguir as normativas, senão a gente não está fazendo serviço de convivência. A gente está brincando de fazer serviço de convivência. Então, a minha contribuição de hoje se encerra por aqui. Essa reflexão eu quero que vocês depois leiam e releiam e analisem o que a gente pode mudar. E quando eu falo a gente, eu falo de mim também, eu falo de mim mesma. Eu não falo do outro, não, eu falo da minha pessoa enquanto coordenadora, para que a gente possa estar trazendo aí as melhores possibilidades para os nossos usuários, para os nossos meninos e meninas e para as nossas famílias. Obrigada, Andréa, por ter me dado a oportunidade de estar hoje com vocês. Tem dia que eu não consigo seguir o grupo, porque quando eu já chego tarde, já está no final, já está terminando. Então, a minha demanda, meu trabalho não é só no município, eu tenho alguns municípios que eu assessoro de forma em home care, em casa mesmo, e aí eu termino tendo assim uma demanda para além de ser coordenadora, né, da unidade que eu trabalho
aqui no município. Vocês todas têm meu contato, se alguém quiser, depois a gente conversa, a gente pode dialogar. A gente está sempre trazendo, e eu acho isso fantástico, histórias, modelos daquilo que a gente faz, mostrando os nossos trabalhos, né? E isso é muito bom. Aquele vídeo que eu postei, gente, das atividades, que todo mundo gostou, foi essa orientadora social aí que fez, foi Vânia, viu? Da comunidade de Pedras Altas, que eu sempre posto para vocês verem. É ela quem é a mentora de lá dos nossos meninos e meninas. Fique à vontade, Andréia. Alguém gostaria de fazer algum comentário, aproveitar, tirar alguma dúvida com a Joselita? Fiquem à vontade, pessoal. Posso falar? À vontade. Eu participo do grupo tem um tempo e eu adoro estar nesse grupo porque eu venho aprendendo muita coisa. Mas aqui no espaço onde eu ocupo, eu vejo que, enquanto equipe, a gente ainda precisa avançar muito, né? Com os educadores, com a coordenação, com a gestão, e esse grupo tem me ajudado muito a entender algumas coisas. E hoje, com a fala da Josenita, eu percebi que a gente ainda faz muita coisa errada. Todo mundo, não foi você não. E assim, às vezes, quando a gente fala, eu faço o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Aí, com a fala da Joselita hoje, eu pensei, será mesmo que a gente faz? Né? Porque, como foi comentado, às vezes a gente fica apegado em algumas coisas que são próprias da escola e a gente não avança no serviço de convivência, né? A gente não avança nesse protagonismo, a gente não avança nessa questão da autonomia do nosso usuário. Então, assim, eu queria agradecer pelo encontro de hoje e agradecer por a gente fazer essas trocas maravilhosas aqui pelo grupo, porque cada uma contribui de alguma forma, né? Que a gente está junto e que às vezes a gente erra, mas a gente vai tentando aí consertar os erros para a gente melhor atender o nosso usuário, com certeza. A gente erra junto, mulher, porque ninguém aqui, nós aqui estamos todas no mesmo barco, talvez não no mesmo mar, mas o barco da gente é o mesmo, porque assim, na verdade, a gente vai aprendendo uma com a outra, e quando a Andréia traz esses materiais, eu sou muito de leitura, eu leio muito, né, e eu sou muito de buscar entender o contexto, e quando eu tenho dúvidas, eu pergunto mesmo, eu não tenho medo de perguntar. E eu sou uma das pessoas, e Vânia, que está aí no grupo, sabe disso, eu sou muito questionadora. Eu sou no meu município, eles me chamam de problemática, porque eu acho que eu venho de um processo onde eu pergunto mesmo, por quê? E será que é assim mesmo? Por que está sendo assim? E por que não tem que ser? Eu sou questionadora, então, assim, quem foi eu já fui orientadora social, deixa eu dizer a vocês, eu fui orientadora social, eu amava ser orientadora social, sabe? Eu amava, eu fazia com muito amor. Eu trabalhava na época do PET, que eu acho que algumas aqui lembram da época do PET, e eu cheguei a ter, por eu ser questionadora, eu cheguei a ter uma coordenadora que ela só me dava os meninos problemas, aonde ninguém queria, joga na sala de Josanita. Eu cheguei ao ponto de ter uma sala com 29 meninos e uma única menina. Porque os meninos davam trabalho na sala das meninas, então ninguém está aguentando mais. Ó, Josanita, toma conta. E aí, quando os meninos iam para mim, havia uma mudança neles, mas não uma mudança de dizer assim, de comportamento de não ser quem eles eram. Eu deixava com que eles fossem o que eles queriam ser, só que de uma forma organizada. Entendeu? Deu para entender? Eu dizia assim, gente, vamos lá. Vocês já passaram, na época a gente tinha aqui 39 núcleos.
Vocês já passaram por todo mundo. Eu sou a última opção. Vocês estão entendendo o que é isso? Vocês serem a última opção? Aí os meninos, não, professora, não é a gente que é a última opção, não, é a senhora que é a última opção mesmo. Aí, então, assim, a gente vai aprendendo no dia a dia. Não existe errado e nem certo. Existem maneiras diferentes e divergentes que a gente vai se ajustando ao longo do tempo, viu? E aí a gente precisa aproveitar esse curso ao máximo, aproveitar esse material ao máximo, para que a gente, nos nossos erros, a gente tente acertar. Viu? Mas não pense que você está errada, não, porque se a gente for parar para pensar, nós todos estamos um pouquinho erradinha lá. Mais alguém? Oi, eu vou falar um pouquinho. Eu estava caindo de sono aqui, mas eu vou falar. Eu penso Eu deixei assim você que... com sono, meu Deus. Não, é que eu estou com sono mesmo hoje, menina do céu. Hoje o dia foi puxado também. E daí eu fui para a academia, daí eu volto mais cansada ainda. Eu penso assim, né, quando a colega colocou ali, né, eu acho que a gente não está fazendo serviço de convivência, né, e realmente eu percebo que em muitas das situações a gente não está mesmo fazendo serviço de convivência. E eu sempre brinco assim, a gente precisa começar as coisas pelo começo, né, e o começo para a gente entender o serviço de convivência é a leitura nossa de cabeceira, que é o caderno de perguntas e respostas, né, e o que eu percebo muitas vezes no próprio grupo, né, perguntas que estão totalmente esclarecidas no caderno de perguntas e respostas e que estão perguntando isso no grupo, então isso significa, sinaliza que não há uma leitura por parte da pessoa que está no grupo e, consequentemente, se você está à frente de uma unidade, aquela equipe também não está. Né? Hoje mesmo a gente estava rediscutindo o nosso planejamento da primeira infância, que é a modalidade 1, que é muito novo aqui em Cascavel também, mas a gente já está há 2 anos, assim, desenvolvendo, executando, e para muitos municípios próximos ainda, é muito difícil entender qual que é o papel da primeira infância realmente dentro da política de assistência social. E daí recai como na modalidade 2, né? A gente diz na modalidade 2 para as crianças e adolescentes, olha, não são atividades escolares, né? Nós não temos a figura do professor. Na primeira infância, a gente vem batendo na tecla, olha, não são atividades de CMEI, não é um espaço para deixar a criança sem estar o cuidador. Então, a gente está nesse embate também, né? Mas eu acredito, se a gente não sentar, começar a fazer a leitura realmente do nosso caderno de orientação, do caderno de perguntas e respostas, né? E a gente tem feito isso com a nossa equipe de orientadores, porque por mais que a gente dialogue, fale dessa importância, mas a gente tem percebido que se a gente não sentar no momento, a gente também tem uma vez por semana a nossa parada ali para as discussões, que é na quinta de manhã, né? Então, se a gente não sentar, e a gente está fazendo que nem o grupo da André, a gente senta e fala, hoje nós vamos ler tal pergunta, e vocês vão tirar as dúvidas e nós vamos discutir sobre isso. Aí, tal dia, nós vamos ler ali a página tal do Estatuto da Criança e nós vamos discutir. Porque é a única forma que eu estou vendo, assim, da gente avançar realmente dentro do serviço de convivência. Porque senão, gente, é um copia e cola de atividade, assim, fora do comum. Hoje a gente estava vendo um planejamento que nós falamos, meu Deus do céu, mas ela copiou a parte de uma com a parte de outra, a competência de uma coisa com o objetivo, sabe quando não tem liga nenhum, não linka o teu planejamento? Aí é o que você falou também. Você pega, entrega uma atividade simplesmente como meramente uma atividade para uma ocupação do tempo, e não é isso que a gente quer. Só que realmente é um trabalho árduo, né? Quem está à frente da unidade precisa ter este olhar da capacitação interna, né? De sentar, discutir, fazer leitura, porque senão nós não vamos avançar muito, gente. Mas eu digo assim, comece pelo começo, comece pelo caderno de perguntas e respostas, que ali, se você ler todo ele, você consegue pelo menos um entendimento que não tem nada de atividades escolares. Né, eu acho que ali ele já é bem esclarecedor para a gente, e fora os outros materiais que vem, a Andréia coloca no grupo, o José Arthur coloca muita atividade no grupo também, ele coloca alguns posts assim,
muito esclarecedor, né? Então, assim, eu sou assim também, coisa boa, eu acho não, tem que copiar, né? Então, eu pego da André, eu pego de Zé Arthur, eu pego, acho que tem um outro pedagogia no SUS, uma coisa assim, parecida com a da Andréia também, e são materiais riquíssimos, gente. Então, assim, vai ter uma live falando sobre algo de serviço de convivência, eu consigo reunir toda a minha equipe e assistir? Vamos reunir, vamos assistir. Tem uma live muito bacana também da primeira infância, com o caderno da primeira infância, que está gravada. Pega um momento com a sua equipe, vamos assistir. Senão a gente não vai avançar muito, né? É mais ou menos isso que eu gostaria de estar falando com vocês. Obrigada, Adriana. Então, Andréa, mais alguém, gente? Creio que não, Andréa. Então, pode finalizar. Então tá, gente. Eu estou gravando, né, esse nosso encontro. Eu penso que dá para a gente começar a ir articular com as nossas equipes, né? Então, eu jogo no YouTube, né? Então, vocês sabem que tem lá o canal. Todos os nossos encontros estão no YouTube. No Drive, eu tenho colocado todos os slides. Esses dias tinha umas pessoas com dúvidas da primeira infância. Eu até sugeri o vídeo da Adriana, né? Foi um encontro, uma aula, né, bem esclarecedora. Então, gente, fica registrado com o objetivo, né? E a gente pode partir daí, tá? Assistam vocês sozinhos quando derem, né? Ou, né, organizem um momento para que vocês, né, assistam com a equipe de vocês os vídeos, né? Porque é conhecimento, é um material riquíssimo, né? Que está ali guardado, registrado, mas que a gente precisa acessar, né? Então, talvez a leitura não esteja dando certo neste momento, os vídeos estão sendo, né, gravados, arquivados lá, né? Nós temos aí 2 anos já de colegas falando sobre serviço de convivência, então, muitas das dúvidas que a gente tem, provavelmente em algum daqueles vídeos vai falar algo que vai esclarecer para vocês, né? E às vezes até vocês podem questionar o próprio vídeo, né? Porque às vezes a gente também, como a nossa colega falou, né? Às vezes a gente também pode ter falhado em alguma orientação, em alguma pontuação, e isso é importante também, né? Então, vai ficar registrado esse vídeo também, né? Compartilhem com os colegas de vocês novos que estão chegando nas unidades, né? Não tenham medo, tá, de compartilhar com as chefias novas que estão chegando, né? Porque muitos deles também, né, não têm o conhecimento, mas demonstram interesse em saber como funciona. Então, vamos aproveitar esses que vêm para agregar, né? Porque eles, né, são os que mandam, né, queiramos nós ou não, né? Então, vamos ser, né, inteligentes de mostrar para eles que existe um caderno de perguntas frequentes, né, que está sendo debatido no grupo na segunda-feira, né, vamos ganhando espaço, né, e transmitindo para eles aí o que é de verdade um serviço de convivência. Muitos não vão aceitar, né, e a gente entende, quer dizer, né, entende, mas entre aspas, mas nós precisamos nos fortalecer, porque quem está chegando agora não entende, não é flexível, prazer, nós estamos aqui e nós sabemos do que nós estamos falando, tratando, né? Então, assim, a pessoa já começa a ter um respeito, um olhar diferente para nós. Não, essa pessoa sabe, essa pessoa conhece. Então, com ela eu vou dar uma amenizada aí, né? Como a Josenita falou, a gente, né, tem que argumentar, tem que questionar, né? Só que para a gente fazer isso, a gente tem que ter lido antes, estudado antes, né? Conhecimento. Então, eu agradeço a presença de todos vocês aí, a gente está em 39 pessoas, né? Olha que bacana. 39 pessoas interessadas aí, né? Tudo com carinho de cansado, né? Mas estamos aqui firmes e fortes, né?
porque a gente sabe que é dessa forma que a gente vai conseguir crescer, evoluir, né? E entregar um trabalho melhor para quem? Para nossa gestão? Não, para o nosso usuário. Tá? Para o nosso usuário, sempre esse pensamento. Né? Eu estou me aprimorando para mim, para o meu conhecimento, para o meu crescimento caiu. E a entrega para o meu usuário. Tá bom, gente? Muito obrigada pela participação de todos vocês. Deus abençoe que vocês tenham aí uma semana proveitosa, né? Entre erros e acertos, aprendendo sempre, não desistindo, né? Quarta-feira, todos convidados, né? Nós estamos ali com a nossa colega participando, né? É Auri ou é Lúcia? Eu fico na dúvida no nome. Mas ela vai estar participando na quarta-feira, né? A gente está aí com uma proposta de, nas quartas-feiras, a gente se encontrar, mas eu não ficar contando o planejamento para vocês, né? Ah, faz assim, usa este vídeo, usa este texto, faz essa dinâmica. Mas uma colega, sempre na quarta-feira, ela vai contar algo que ela já planejou, que ela já aplicou, né? As dificuldades, as facilidades que ela teve. Então, eu penso que vai ser muito mais rico. A gente já tem um lá no canal salvo da Josenita, que compartilhou com a gente semana passada, que ela trabalhou bullying. Quem quiser assistir lá, né, tirar as ideias boas a gente copia. E agora a nossa colega Áurea, ali na quarta-feira, né, também vai estar aí compartilhando também da experiência dela. Então, quem puder, participa também. E, Josenita, é sempre um prazer te ouvir. Prazer meu. Gratidão, né, por você compartilhar aí do seu conhecimento, da sua experiência. E é muito bom poder te ouvir. E fique à vontade para quando você puder, né, eu sei que você é bastante ocupado, você possa estar contribuindo aqui com a gente. Prazer é todo meu. Patrícia? Não? Vamos abrir as câmeras para a gente deixar registrado esse momento. Patrícia, Francineu, Karen, Jaiane. Tem alguém que consegue aí fazer também, pessoal? Se vocês puderem fazer um print, né, joga lá no Instagram de vocês. Fiz um aqui também. Marca o Pedagogiando, marca colegas para o próximo encontro, convida colegas para o próximo encontro, né, que a gente sempre vai estar aqui nas segundas-feiras trocando e aprendendo juntos. Tá certo? Obrigada. Beijo, gente. Boa noite. Foi um prazer. É sempre um prazer estar com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tá.